A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos de volta à sua casa para partilharmos com você e com sua família a palavra de Deus. Queremos agradecer o seu carinho, o apoio que você tem dado ao programa Verdade e Vida, as suas orações, a sua divulgação acerca do programa e também as suas contribuições. Queremos convidar você e sua família para assistirem o programa de hoje. Vamos falar sobre Neemias, um político que restaurou a sua nação. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Hilder Campanucci Stutz, pastor da Igreja Presbiteriana de Alphaville, São Paulo. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Verdade e Vida, reverendo. Para nós é uma alegria muito grande estar novamente nesse programa e a repercussão que tem tido o nosso programa em todo o Brasil, não só no nosso meio evangélico, presbiteriano, mas em toda a nação. Nós agradecemos essa oportunidade. Reverendo, qual deve ser a posição da Igreja Evangélica Brasileira face às eleições? Porque existem grupos aí que acham que evangélico não deve se meter com eleição. Outros dizem que deve participar e às vezes tem até candidato, né, oficial. Qual deve ser a posição da Igreja Evangélica? Eu creio que nós não podemos nos omitir de forma alguma, porque estamos inseridos no meio da sociedade, fazemos parte dela e devemos sim ser uma voz a ser ouvida e participar ativamente. Independentemente de termos ou não candidatos, nós não podemos nos calar diante do quadro que se apresenta. No Velho Testamento nós temos aquela parábola que nos lembra que se ninguém se dispuser a estar governando, a participação efetiva, podemos ser governados pelo espinheiro naquele caso. Então nós podemos ter situações hoje que colhemos exatamente pela nossa omissão. É verdade, nós temos aí várias leis que nós achamos que são iníquas. Existe um projeto de lei 122 que já vem tramitando aí durante vários anos, aí a guisa de uma oportunidade para passar sobre a Igreja Evangélica Brasileira, certo? Qual deve ser a nossa posição em relação à eleição de senadores, deputados, presidentes, que daqui uns dias vão estar com essa questão de votar essa lei, que é uma lei que realmente é iníqua para a comunidade evangélica brasileira? Esse é um dos aspectos que mais me impressiona e preocupa nesse momento político que nós vivemos. Muitas vezes a discussão se detém apenas no campo da presidência da República, mas hoje nós vamos eleger senadores e deputados, tanto federal quanto estadual. Eles vão legislar e nós parecemos que não damos atenção a isso. Eu creio que a Igreja Brasileira tem um papel relevante na escolha destes homens que vão legislar, porque nós temos, como você lembrou, projetos de leis como da PL 122 e também dos direitos humanos. Direitos humanos, entre aspas, né? Exatamente, que de direito humano não tem nada. Se nós estamos desejando continuar a ser respeitados nos nossos princípios, nos nossos valores, porque julgamos que são úteis a uma vida de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e nós precisamos estar atentos a isso. Eu penso que o nosso povo está muito pouco atento a isso. Há partidos fechando questão a favor da PL 122, a favor desse projeto de lei sobre direitos humanos, e nós precisamos estar atentos para eleger pessoas que possam nos representar de fato nesses valores, nesses princípios que a fé cristã defende como princípios da própria palavra de Deus. Reverendo, nos Estados Unidos, recentemente, um membro da minoria dos Estados Unidos, o candidato Barack Obama, negro, americano, é uma minoria, 6 ou 7% da população, elegeu um dos seus representantes presidente da República. Nos Estados Unidos é muito comum aqueles candidatos que vão a presidente, ele ouve as minorias e absorve algumas propostas da minoria. No Brasil isso não é muito comum. Então os evangélicos não são ouvidos ou simplesmente se oferecem lá como um grupo que vai votar naquele candidato ou não e se esquecem da força que tem. Se somos 30%, podemos decidir uma eleição. O que fazer diante desse quadro?
Existem dois aspectos muito relevantes. O primeiro é que nós muitas vezes nos maravilhamos com o próprio fato de um candidato ir à igreja. Em vez de eu aproveitar essa oportunidade para questioná-lo, para cobrar com referência aos seus princípios, aos seus valores, aquilo que ele efetivamente vai defender. Se nós tivéssemos um pouco mais de consciência do número que somos, da importância social que nós temos no nosso país, nós poderíamos cobrar muito mais a postura destes homens que se oferecem como candidatos na nossa nação. No entanto, parece que há um deslumbramento. Então, se um candidato vai à nossa igreja, nós damos o púlpito. Se ele cantar um hino, então ele se torna o nosso predileto. Ou, infelizmente, o que é pior, muitas vezes nós vemos grupos evangélicos que aproveitam-se dessa situação para barganhas não só de poderio, como também de beneficiamento econômico e financeiro. Isso é um desastre na nossa visão como crentes presbiterianos e reformados. Graças a Deus, porque nós não temos candidato oficial. Nós pautamos a nossa vida, nosso ministério pela ética e não temos candidato oficial. Cada crente, cada membro da igreja é senhor do seu voto e do seu destino. Agora também não podemos nos omitir. E gostaria que o senhor desse uma palavra, assim, encerrando a nossa entrevista, qual deve ser a posição do crente evangélico diante das eleições que se aproximam? Eu gostaria de convocar a todos para que oremos pela nossa nação, que nós possamos ter sabedoria de Deus para escolher aqueles que vão nos representar e que assim nós possamos assumir os nossos valores, os nossos princípios de uma forma clara e objetiva e apenas apoiar aqueles que os defendem diante da nossa sociedade para que ela seja cada vez mais justa, igualitária e esses valores possam ser preservados a todo custo. Muito obrigado, reverendo Der, mais uma vez pela sua presença aqui no nosso Verdade e Vida. Por enquanto, vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes, hoje com o tema Neemias, um homem que restaurou uma nação. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor.